Nem todos conseguem alcançar o acalentado sonho da imortalidade. A única exceção, talvez, seja o poder que só a literatura oferece de continuar ecoando milênios após a morte de seus autores. Essa prerrogativa, entretanto, não é de todos. Aliás, são poucos os que obtiveram tal privilégio. O cantor Belchior é um desses compositores que recorreu inúmeras vezes a esse jogo de referências literárias, ressoando ideias e estéticas propostas originalmente por outras mentes. É claro que Belchior não fez isso de forma vulgar, como fariam aqueles que não foram privilegiados com a sensibilidade poética ímpar que o tornaria um compositor único na história da MPB. A obra de Belchior reflete o zeitgeist de sua época, e é claro que capta toda a efervescência e convulsão que compreende o período que vai da década de 1960 até os anos 1990. Apesar disso, todos os grandes temas humanos estão presentes na sua obra, que de forma alguma poderia ser considerada datada. Nesse processo de citar obras literárias, revivendo-as e imortalizando-as, ele mesmo, o próprio Belchior, alcançou a própria imortalidade, pois suas músicas serão cantadas e celebradas assim como os versos de poetas do passado distante. Olá, amigos dos Tio da Letra! Com essa maravilhosa apresentação do nosso amigo Júlio Kengo, que retorna essa augusta bancada, nós vamos dar início a mais um episódio dos Tios da Letra. E dessa vez eu vou pedir para vocês darem like agora, compartilhar agora, porque o vídeo é bom, vocês vão curtir. Então já faz isso já, não vou deixar para o fim, porque vocês vêm aqui, assistem isso aqui e não fala para ninguém, não diz que gosta nem que não gosta. Então, se não gostar, diz que não gostou, se gostar, diz que gostou, beleza? E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o maior nome da música popular brasileira, segundo o próprio Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes, o maior nome da música popular brasileira. E a relação dele com a literatura. Selecionamos 3 músicas que nós vamos discutir aqui. Talvez apareça mais alguma coisa, porque a obra é vasta. E eu vou chamar agora a Raide para nos dizer sobre o que nós falaremos hoje. Boa noite, pessoal. Quem é Belchior, né? Belchior, nascido em Sobral, no Ceará, numa década que não existia o advento da internet para se fazer pesquisa, para consumir conteúdo. Para se informar, você tinha necessariamente e essencialmente que ler, né? Que ter esse hábito da leitura. E nós vamos entrar em algumas das várias obras que ele tem, né? É um oceano aí de referências bibliográficas para falar um pouco sobre a cabeça do Belchior e as referências que ele traz para nós na música. E aí, André, o que a gente tem para falar sobre a relação do Belchior com a literatura? Gente, eu tô assim impressionado. Eu sabia que o Belchior ele fazia essas referências, mas eu li um artigo de uma pesquisadora da USP em que ela vai mostrando todas as referências que o Belchior faz na obra dele. É impressionante como ele faz referências, como ele relê algumas obras e a erudição que esse cara tem. Eu estou impressionado e eu acho que o programa vai ser muito legal por isso, porque a gente vai mostrar em 3 músicas o que esse cara faz com a literatura dentro das músicas dele. É o que a gente chama de intertextualidade, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor isso daqui a pouco. Então, Júlio, o que você nos diz aí sobre a obra de Belchior, a literatura, na arte dele? E vamos lá, o que você tem para nos dizer, meu amigo Júlio? Cara, primeiramente eu queria agradecer as suas palavras de boas-vindas aí, muito bacana, obrigado, né? E é uma honra estar aqui com vocês novamente, né? E sobre o Belchior, eu acho que assim, nós temos o Brasil tem uma tradição de letristas
incríveis, né? Você tem Caetano Veloso, você tem Chico Buarque, você tem Renato Russo, você tem Raul Seixas, você tem uma quantidade muito grande de grandes letristas, né? Mas o Belchior, ele tem um destaque, né? Porque ele... Primeiro que eu acho que ele é difícil classificá-lo num gênero, né? Ele não tem um gênero específico, ele não pertence a um gênero específico, né? Ele é o quê? MPB pura, mas ele tem momentos de rock. Então ele tem essa multiplicidade, né? Digamos assim. E o segundo ponto, assim, é a qualidade das suas composições, né? Quer dizer, se os americanos têm Bob Dylan, eu digo com orgulho que nós temos Belchior. Então, Júlio, eu compactuo total da tua opinião e da opinião da Heidi e do André também, né? Porque o grande mote, a grande questão aí do Belchior é que ele teve uma experiência de vida muito diversa, né, cara? Acho que o fato também de ser lá do interior do Ceará, ter vivido aquela vida meio rural, meio sertaneja, meio não, né? Aquela vida sertaneja, mas também ele teve uma educação religiosa, chegou a ser interno, né, de uma congregação católica, e então ele aprendeu latim, ele estudou os grandes escritores europeus, renascentistas, e aí também tem a questão da música, que naturalmente já é diversa, né, no Nordeste, vem para o Sul, Sul-Sudeste, né, no caso, e aí se envolve também com a cena cultural do lugar, passa perrengues homéricos, né, também narrados, inclusive em fotografia 3x4, por exemplo, que é praticamente autobiográfica, e ele mescla tudo isso, mas com um lirismo, né, e com essa base literária toda que ele vai incluindo nessas músicas, que serão aí palco da discussão que a gente vai ter agora. Então, para dar continuidade aqui no nosso bate-papo, a gente vai começar com a Divina Comédia Humana, ou Divina Comédia Humana, música que foi lançada no álbum Todos os Sentidos, de 1978. Heidi, o que Divina Comédia Humana traz para nós aí? Divina Comédia Humana, o Belchior traz 3 títulos, né? Três referências bibliográficas, né? Primeiro, porque o próprio título da música já une 2 obras. Então, nós temos aí a Divina Comédia, de Dante Alighieri, junto com a Comédia Humana, de Honoré de Balzac. Então, o próprio título já está ali escancarado que ele traz 2 obras grandes. E dentro da música, nós temos uma citação de Olavo Bilac. Agora, para um professor de letras, né, eu pergunto para o André, qual o peso dessa obra do Belchior, onde ele traz tudo isso de referência dentro da música brasileira? Ele consegue trazer dentro de uma canção a cultura ocidental, né? Cita Dante, ele cita o Balzac, ele vai da Idade Média para a Idade Moderna, século XIX, e depois ele traz um poeta brasileiro também, né, na mesma letra. Então são várias referências, e para quem não sabe, acaba ficando na superfície da canção, da letra. Então a canção tem uma profundidade, é interessante porque a canção tem uma certa profundidade, mas ao mesmo tempo, dentro da canção, o eu lírico, ele não quer ser profundo. É muito interessante, quer dizer, a composição tem uma complexidade, mas o eu lírico, ele diz não querer ser profundo. Então, olha só o quão complexo é essa arquitetura da letra do Belchior. Ele realmente é um cara que sabe o que está fazendo, né? Ele tem
como vocês disseram, ele tem uma cultura humanista, né? Ele com certeza leu todos os clássicos da literatura clássica, os clássicos da literatura moderna. Então, ele sabe fazer a intertextualidade de uma maneira muito sutil. E eu gostaria de falar com o Júlio também sobre isso, né? Essa questão da intertextualidade, né, Júlio, que não é simples de fazer do jeito que o Belchior fez. Gostaria que o Júlio também falasse um pouquinho sobre isso. Uma das coisas, André, que eu sinto na obra do Belchior é que o Belchior está sempre no fio da navalha e ele sempre faz esse jogo entre a conservação e a mudança. Então, ele sempre está nesse fio da navalha, sabe? Ele está num jogo, assim, não quero ser pedante, mas ele está num jogo meio dialético, assim, entre a mudança e a permanência. Então, acho que esse é uma coisa muito interessante, que é um aspecto muito interessante da obra dele, né? Então, porque veja, né? Você pega uma música moderna, cita autores do passado, e isso de uma forma extremamente rica e complexa. Eu acho que o Belchior, ele tem consciência, isso eu acho fantástico, gente. Ele tem consciência de que tudo é intertextualidade, que nada é originalmente seu de verdade. Então, tudo é um jogo de intertextualidade, tudo é um jogo de referências. Agora, você pode fazer isso de uma maneira vulgar, como muitos fazem, ou você pode fazer isso de uma maneira sofisticada. E o Belchior, ele faz isso de uma maneira extremamente sofisticada, e eu acho que ninguém fica indiferente a essa, digamos assim, essa poética que ele constrói, na minha opinião. Quando a gente fala de poética clássica, a gente vai falar, a gente fala da comédia, que é um gênero. A comédia, ela vai tratar de assuntos triviais, de assuntos menos profundos, diferentemente da tragédia. E nessa letra é o que ele faz. Ele vai falar de um amor superficial, de um amor carnal, que não é profundo. E ele diz, olha, eu quero falar sobre isso e na canção. E ao mesmo tempo ele está dizendo assim, olha, eu não quero falar só de canção de protesto. Eu também quero falar de amor. Eu também quero falar de coisas superficiais. Então é tão sutil isso que ele faz que eu acho assim fantástico, sabe? Ele aqui, né, para falar da Divina Comédia, digamos assim, essa coisa de estar entre o céu e o inferno, né? Tem um verso que eu coloquei aqui no meu teleprompter, tá aqui, tô colando, tá, gente? Os jornalistas todos colam, viu? Né? O pessoal fica lendo, Não, parece sem que dúvida. sabe, né? Então, mas assim, ó, eu quero gozar no céu, pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Eu quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Ele sacaneia, ele bota o profano no sagrado, ele sacaneia tudo aqui. E é isso, cara, é isso que ele faz. É falar de uma coisa trivial, mas que ao mesmo tempo é uma coisa sagrada, divina, profana, tá tudo misturado, sabe? É fantástico. Cara, é essa coisa desse fio da navalha, né? Ele vai brincando com essas coisas, ó. Ele fala que não quer ser profundo, mas ao mesmo tempo ele cita uma citação, né? Faz uma citação erudita. Então, ele sabe exatamente, como você disse, você acabou de dizer, ele sabe exatamente qual é o jogo que ele está jogando, né? Então, essa é uma autoconsciência, uma coisa meio Bob Dylan, né? A gente pode dizer que o Belchior, dentre as inúmeras influências dele, é óbvio que ele tem essa influência do Bob Dylan. Você não acha, Fred? Acredito que nessa música mesmo, ele usa uma estrutura que é muito interessante, que ele mescla essa coisa do erudito com a coisa do popular para tratar de um assunto que, na minha leitura, é um amor, não é um amor ágape, aquele amor profundo, como, né, não querendo até utilizar, parafrasear a própria letra, mas
Para mim, a leitura que eu faço dessa estrutura é que ele está falando de um amor normal, só que ele está angustiado, né? Ele está ali desejoso daquela pessoa, mas também não quer se aprofundar naquela relação no ponto em que até o próprio analista diz para ele que ele não vai ser satisfeito vivendo desse jeito, vivendo de relações efêmeras, né? Ao passo que, no desenrolar dessa relação, ele se entrega totalmente ali, ele se aprofunda na relação, mas, na verdade, não passa de trivialidade. E, como eu estava dizendo, né, ele começa, as duas primeiras estrofes ali, ele fala, ele vai entrar lá na frente, numa literatura pesada, rica, erudita, mas ele começa com duas estrofes totalmente simples, comuns, assim, cotidianas, né? Que é fazer uma alusão à angústia do goleiro no momento do gol ali, que é uma coisa que está no cotidiano do popular aí, normal, e uma alusão ali ao sol no quintal, que seria algo até pueril, né? E, na sequência, ele já entra com uma avalanche de literatura, de poesia, de aliterações como vocês, intertextualidade, né? Em textos riquíssimos, né? Extremamente poéticos. E ele vai trabalhar isso ao longo da obra dele praticamente toda, né? A minha leitura aí dessa música em específico é que ele cria toda uma saga para idealização do amor, o que seria um amor ideal. Não que isso seja tangível, mas o que seria um amor ideal, tanto que ele leva isso até para o analista, né? A próxima música que nós vamos discorrer aqui é o Pequeno Mapa do Tempo. No Pequeno Mapa do Tempo, ele traz angústias, tanto angústias de um cotidiano, da vida natural e normal das pessoas, como angústias maiores. E aí a referência que ele traz é Carlos Drummond, né, que é o Congresso Internacional do Medo. Agora, André, passo a palavra para você, porque Congresso Internacional do Medo é um texto, né, feito pelo Drummond em 1940, extremamente maravilhoso, ao meu ver. E o Drummond diz assim nesse poema: provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. E o Belchior ele relê esse poema na canção dele em um outro contexto, no contexto enquanto o Drummond ele escreve esse poema no contexto da Grande Guerra, o Belchior escreve esse poema dele, que eu posso dizer, no contexto da ditadura militar. E aí, Júlio, eu passo a palavra para você. Cara, são poucos os autores que eu me lembro assim, que trabalham essa questão. Na música popular, são poucos os que trabalham essa questão do medo, né? E o medo é uma afeição humana, né? Que é muito interessante, né? Ela pode ser trabalhada em vários contextos. O Drummond trabalhou esse contexto de uma forma magistral, fantástica. E interessante, né? Mais uma vez, você tem uma obra que foi escrita para um determinado contexto, mas que
está muito além desse contexto, porque hoje você lendo esse texto, ele é perfeitamente compreensível e ele nos toca igualmente. E ele continua dizendo coisas. Então, o contexto era da guerra, mas ele nos diz muita coisa hoje em dia. Né? Ele fala pra caramba. Né? Então, isso é uma grande obra. E o Pequeno Mapa do Tempo, do Belchior, na minha opinião, é a mesma coisa. Ele tem um contexto daquela época que nós precisamos conhecer e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, ele nos fala sobre hoje, sobre o nosso medo. Então, grandes obras, na minha opinião, são obras que não terminam, né? Obras que continuam exercendo seu fascínio e seu mistério sobre nós. E essas duas obras, ligadas intertextualmente, quanticamente, vamos dizer, essas duas obras, elas continuam nos falando muito, muito. E vai continuar falando por muito tempo, acho. Ô Fred, a gente ainda tem medo? André, a gente tem muito medo, né? E eu acredito que esse medo, ele, apesar de oscilante, né? A gente vive etapas aí de mais medos e menos medos, mas eu acredito que, sobretudo na América Latina, na década passada, a gente vinha numa onda de progressismo, várias repúblicas aqui sobre a batuta aí de governos progressistas, com uma visão libertária. E de repente, o que acontece? De 2017, 2016 para cá, a gente começa a sofrer aquela nuvem vindo, aquela nuvem de tempo ruim vindo, e de repente a gente está vendo já a tempestade bem próxima, né? Passamos por uns chuviscos, na verdade até por umas trombas d'água, o céu abriu, e a gente volta agora à sombra disso, não só nacionalmente, né? A gente vê a escalada da extrema-direita na Europa, as fronteiras se fechando, uma maior pressão sobre os imigrantes, tanto na França, na Itália, na Alemanha, Portugal, sim, agora até mais recente, os governos lá do leste europeu também endurecendo, e, não, sobretudo, né, óbvio, né, sobre a maior metrópole aí, que é os Estados Unidos agora, sobre a mão de um lunático. Mas eu não queria dizer só desse medo. Interessante, falando da música em si, é que você pega o título, Pequeno Mapa do Tempo. Não tem medo no título. E na letra, não tem tempo na letra. Só tem medo. Não tem medo no título e não tem tempo na letra. Mas qual é a ligação que eu faço aqui? É exatamente essa questão cíclica do medo. Ele pega o Drummond, falando do medo que se existia, que se vivia naquele período do guerra e pós-guerra. Você pega o Belchior aqui falando do medo que está lá fora naquele momento. Quer dizer, não está lá fora no agora daquela hora. E ele fala de tudo, né? Do medo que assombrava todo mundo, né? Só um alienado naquele tempo, ou alguém que estivesse sendo beneficiado por aquele sistema, é que não tinha medo. Porque, na verdade, dado o momento, até o próprio poder teve medo. Tanto que, para se encerrar aquele ciclo, houve uma anistia ampla, geral e restrita. Porque os caras tinham medo do que estava por vir. Porque se abrisse os porões, muita gente ia dançar. E aí, ele retrata, né, com tudo aquilo que a gente já falou, né, intertextualidade, com coragem e com lirismo, os vários medos que estão ali retratados e assim, com muita ligação, muito linkado mesmo na questão da ditadura militar e da repressão que existia à época. Você, André, você conseguiria nos citar aí aonde que isso aparece na letra? Tem alguns versos aqui que são bem claros que mostram isso,
que é uma parte aqui que ele diz assim: eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Então, assim, referência direta às pessoas que foram exiladas, que foram para outros países, fugindo da perseguição dos ditadores. E tem uma outra parte aqui que não é tão explícita, mas que faz alusão à questão dos porões da ditadura, das torturas, né? Que ele diz assim, ó, e o fantasma escondido no porão. Então, esse fantasma são os torturadores, as perseguições, as mortes que a ditadura causou nesse período. O interessante também é que ele usa o mesmo recurso que Drummond usa, que é o que a gente chama em poesia de anáfora, é a repetição de palavras e de estruturas sintáticas, né? No caso aqui, o medo, né? Então ele repete medo várias vezes, né? Então esse medo que ele repete ecoa nos nossos ouvidos, de modo que a gente lembra também dos nossos medos. Interessante também aqui dessa letra é que depois ele cita novamente, ele vai para o popular, que ele vai falar um versinho aqui do Buba Meu Boi, né? Medo, 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 meu boi morreu. O que será de mim? Manda buscar outro, maninha, no Piauí. Isso é uma canção popular. É tão bonito isso, né? Então, ele resiste, né, através da própria cultura. É uma música de resistência, é uma música que mostra o medo. O medo, ele é inerente à vida, né? E aí o Júlio pontuou isso no começo, que é muito difícil você ter uma música ou uma obra falando sobre o medo, porque ele expõe a fragilidade humana. Ninguém quer assumir os seus medos. Poucas pessoas têm a coragem de assumir tanto erros quanto os medos, né? E nessa música mesmo, ele tem lá, quase no fim, onde ele diz: eu tenho medo e já aconteceu. Eu tenho medo e ainda está por vir, né? O que deixa claro aí que esse medo é com a relação do futuro, as incertezas que permeiam o futuro, as relações humanas. E essa letra, ele escancara todos os medos. O medo, desde uma pessoa mais simples, num lugar mais simples, onde o medo talvez seja a fome, até o medo de quem precisa entrar num avião. Para onde? Para viajar, para ir para a guerra, porque ele foi convocado, enfim. Aí fica para cada um sentir, né, para ser tocado por essa letra. Com o Congresso Internacional do Medo, Belchior também usou, e aí com uma forma mais explícita, né, com a música Populus, né, Meu Cão. E ele coloca isso de uma forma bem mais explícita do que o pequeno mapa do tempo que a gente estava discorrendo até agora, né? Aí, André, como você declama muito bem, se você quiser declamar esse pedaço. No Congresso do Medo Internacional, ouvi o segredo do enredo final, sobre Populus, meu cão, sobre Populus, meu cão, documento oficial, em testamento especial, sobre a morte sem razão de Populus, meu cão. Essa parte aqui é tão interessante como ele usa a alegoria do cão, né? Na verdade, Populus, na verdade, é o povo, né? Então, essa morte sem razão é uma referência, para mim, não sei se eu estou errado, Fred, mas é uma referência à ditadura militar, né? Às execuções sumárias da ditadura militar. Essa música, essa letra, né? Ela vai trabalhar de novo a questão da ditadura, né, da repressão também, mas eu acho que a mensagem mais forte que essa música traz é de uma coisa que a gente está vendo acontecer hoje com muita intensidade, que é o populus, o povo servil, sabe? Que se contenta com migalhas que caem sobre o chão e que é subjugado pelo seu dono, né? Tá sendo frequente a gente ver as discussões aí sobre a questão de taxação de grandes fortunas, sobre a questão de aumento de tributação para pessoas que têm melhores condições para
pagar, ou de justiça tributária, para ser mais exato, e a gente tem visto o Populus, né, defendendo o seu senhor, né, e fica aquela coisa totalmente aberração, né, aquela aberração de você ver, por um lado, uma linha defendendo uma justiça tributária, enquanto os beneficiados pela justiça trabalham para que isso não aconteça. Quer dizer, uma coisa até meio insana, né? Mas a ligação que eu vejo a letra fazendo é exatamente essa, da questão de um povo servil, que trabalha, que recebe o mínimo para subsistência, e que isso vem se repetindo, né? Num verso que você mesmo grafou aqui, André. Primeiro foi o seu pai, segundo o seu irmão, terceiro agora é ele, de geração em geração. Essa música é um manifesto, né, gente? Na verdade, ela é um manifesto. E interessante que o Fred lembrou da questão muito atual, né? Da taxação, dos impostos e tal. E, para mim, eu me lembrei imediatamente de Gaza, sabe? Essa música me remete ao que está acontecendo em Gaza, Israel matando mortes totalmente sem sentido. Eu acho que é isso que me lembra muito, me toca essa canção. Amigos, esta Populus, né? Eu não acredito que ela está à toa como a 8ª música no lado B do Coração Selvagem de 1977, que inclusive é o mesmo álbum de Pequeno Mapa do Tempo, né? Eu não acho que ela está à toa num lado B, porque ela é uma canção protesto, né? Em 1977 nós ainda tínhamos uma sombra aí bem forte, um braço bem duro da ditadura, né? Vamos, para caminhar para esse encerramento, falar sobre a Palo Seco. João Cabral de Melo Neto. André, João Cabral de Melo Neto. O que ele fala e o que Belchior usou para Palo Seco? O Belchior, nessa canção, ele faz novamente uma releitura do poema do João Cabral de Melo Neto. E é interessante porque, para muita gente, ninguém sabe exatamente o que significa, né? Palo seco. O que é isso, né? É muito interessante. E da onde vem essa expressão? E vem de um poema do João Cabral de Melo Neto, que o título é exatamente esse, A Palo Seco. E o João Cabral de Melo Neto, no poema dele, o que ele faz? Ele define isso. Ele define poeticamente o que significa essa expressão. E aí, eu vou ler só os primeiros versos, tá? Ele diz assim: se diz a palo seco, o cante sem guitarra, o cante sem o cante sem mais nada. Se diz a palo seco, a esse cante despido, ao cante que se canta sob silêncio a pino. O Belchior pega esses versos que eu recomendo que os nossos espectadores leiam todos esses versos, porque João Cabral de Melo Neto vale a pena ler tudo. Esse em especial, porque a gente está falando sobre as canções do Belchior, e o Belchior me faz uma canção que relê esse poema. E aí, Fred, o que você diz dessa canção? Essa canção é maravilhosa, né? Eu adoro essa canção. Primeiro, o que eu posso dizer é que é uma das músicas que mais me tocaram quando eu ouvi esse álbum, né? O álbum Alucinação, que, assim como os poemas de João Cabral de Melo Neto, é um álbum que é obrigatório ser escutado. Na verdade, toda a obra do Belchior, mas a Alucinação é o The Dark Side of the Moon do Belchior, assim, o Sgt. Peppers do Belchior. Verdade. Ele tem que ser ouvido todo, de cabo a rabo, né? E, assim,
é mais uma letra que eu acho que é bem biográfica, né? O Belchior não foge de 99% das músicas dele ser biográfico, até porque ele tem muito o que contar mesmo, né? Ele tem uma vida rica, né? E o cruzamento, né, que ele faz com o poema do João Cabral, eu acho que o que ele quer dizer, o que ele traz ali, é que ele fala de peito aberto, né? Ele fala de a boca cheia, a voz cheia, ou ele quer soltar esse canto torto, né? Que vem sem freio, né? Vai te cortar, vai te machucar, vai cortar a sua carne, porque tem que ser dito, né? É aquela coisa assim, aquela verdade que tem que ser dita. E é o que eu acho que ele está querendo dizer ali, principalmente quando ele fala assim, se você me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, eu estava vivendo a vida e vivendo a realidade, não estava viajando, não, né? E que o desespero dele ali é moda em 76, é o que ele está dizendo, voltamos à questão do meu pequeno mapa do tempo, que é a ditadura, é o medo de tudo que está acontecendo, ele está desesperado, e aí ele volta, né? Que ele sempre resgata essa questão dele ser latino, né? Essa questão da latinidade, de que um tango soa bem melhor para ele do que um blues. É muito rico, né, cara? É muito rico. A gente vai do sertão ao Mississippi, e a gente passa pela literatura brasileira, a riqueza dos poetas. Cara, Belchior é uma riqueza, é só riqueza, cara. Sobrinhos do Tio da Letra, que agora nos veem, né? Colorido na tela do YouTube, do Instagram. Estamos encerrando essa noite de Belchior e a literatura. E eu queria deixar um pedacinho para vocês de: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Nós cantamos, Belchior cantou e se eternizou com todas essas músicas e tantas outras que nós não discorremos aqui, mas que vale muito a pena conferir. Curte, comente, compartilhe, porque valeu muito a pena. É isso aí. Maravilha.